Por que eu saí das redes sociais? Eu consumia rede social todo dia, durante umas 6 horas por dia. E eu percebi que o meu tempo com a família, meu tempo de estudo com a palavra de Deus, meu tempo de fazer hábitos saudáveis, como tocar, andar, ler, eles estavam ficando totalmente de lado. E depois de 6 horas por dia nas redes sociais e pensando que a gente fica muito mais do que 5 dias na semana, são mais de 30 horas semanais na rede social, eu comecei a me perguntar se isso estava certo e pensar que os donos das redes sociais não deixam seus filhos usá-las. O Bill Gates, o Steve Jobs, ele mantém um controle restrito das redes para os filhos deles. E por que eles tratam isso como se fosse uma droga, um viciante? Eu percebi que depois de tanto tempo consumindo, eu me via cansado, desanimado. Era muito tempo na luz do celular, mas pouco tempo na luz do sol. Eu me via comparando a minha vida com todo mundo, porque que fulano compra carro, fulano compra casa, e eu estou nesse lugar. E eu comecei a perceber que isso não tá certo. Então eu decidi tornar a minha vida menos rede social, menos tecnologia, menos vinculada ao mundo e voltar ela para minha realidade. Eu voltei a tocar, eu voltei a ler, hábito que eu já estava tentando trazer de volta para minha vida há muito, muito tempo. E eu não vou dizer que deixei as redes sociais já tem há muito tempo, mas a minha meta é ficar 30 dias sem redes sociais e eu tô com uma meta também aqui no YouTube de fazer 30 vídeos, o desafio dos 30 dias. Um vídeo por dia, durante 30 dias, sem muita edição, só conversando com a tela. O intuito não é nem conseguir seguidores e ficar famoso, mas principalmente me desenvolver como pessoa. Me desenvolver falando para a câmera, desenvolver um raciocínio sem travar. Enfim, é mais pro meu desenvolvimento pessoal. Eu sentia que eu devia voltar pro YouTube também, a gravar conteúdo aqui. Sempre foi um sonho, uma meta de vida, ter um canal no YouTube onde eu pudesse ser uma autoridade para outras pessoas e influenciar outras pessoas. Eu tenho uma coisa muito forte que Deus ele tem um propósito na minha vida e eu quero ajudar outras pessoas com os meus conhecimentos, com as minhas experiências. E eu quero ensinar as outras pessoas a não serem influenciadas por conhecimentos e teorias e ideias ruins da internet, porque tem muita ideia ruim aqui dentro da internet. Mas eu vou estipular isso como um combinado comigo mesmo a partir de hoje. E isso é muito mais para mim do que para você que está assistindo. Eu defino isso na minha vida. Isso é muito mais para mim do que para você que está assistindo. Se você quiser dar dislike, saia do meu vídeo. Se você não quiser me ouvir, mas isso é muito mais por mim do que por você. Como eu comentei, dentro das redes sociais, os donos das redes, os responsáveis, as autoridades por trás, eles não deixam os seus filhos em contato com as redes sociais. E não é uma ou duas pessoas que relatam as grandes tendências de se comparar com a vida do outro, se sentir mais cansado, estafado, a obesidade mental de consumir conteúdo e você nunca gravar o que assiste. Muitas vezes a gente assiste 100 reels por minuto, muitas vezes, e a gente não sabe o que a gente assistiu 3 reels atrás. A gente não grava na memória. E o nosso cérebro, ele não foi programado para ficar dessa forma. O nosso cérebro, ele foi programado para fazer uma coisa de cada vez. Ser multitarefas, no final das contas, só me deixou ansioso. Muito ansioso. E deixar as redes sociais é um propósito que eu tenho entre mim e Deus. Mas principalmente para minha saúde mental. Viver na cidade já não é fácil. Porque o ambiente já não colabora para você ter uma saúde mental digna. Mas principalmente eu creio que ter uma
uma vida sem redes sociais vai fazer eu parar de me comparar com outras pessoas, entendendo que a minha vida é diferente dos outros, entendendo que eu não tô aqui para agradar ninguém, eu tô aqui para liderar. E eu sinto isso. Eu carrego isso comigo, que eu tô aqui para influenciar de forma positiva uma geração com aquilo que Deus ele me entregou. Então, o que eu estou gerando aqui no YouTube hoje é mais por mim do que para você, mais para mim do que para você que está assistindo. Mas sim, eu estipulo esse desafio comigo. 30 dias, 30 vídeos. Eu não desisto antes do 100º vídeo. Foi um combinado que eu fiz comigo mesmo. Eu não desisto antes do 100º vídeo. Mas para engatar a primeira marcha, 30 vídeos está muito bom. E talvez ainda é um pouco cedo, hoje é dia 12 de janeiro, eu tirei as redes sociais no dia 9. Talvez seja cedo para falar a respeito dos resultados permanentes, mas sem dúvida alguma, um tempo de alinhamento com Deus e comigo mesmo, de autoconhecimento, são coisas que eu já tenho visto, experienciado, tá certo? Já tenho tido essa experiência e eu já posso dizer que eu tenho tido mais tempo. O problema não era falta de tempo, era falta de prioridade mesmo. E não era procrastinação, era só excesso de distrações. Eu estipulei uma rotina para o meu ano. Inclusive é um bom vídeo para falar sobre isso. Estipulei uma rotina para o meu ano que é não voltado para números. Então vou conquistar isso, vou conquistar um disso, vou alcançar tantos disso, não. Mas é voltado para hábitos. Então eu voltei a criar o hábito de ler todo dia, nem que seja 2 páginas. Eu voltei a criar o hábito de orar uma vez ao dia com qualidade, 15 minutos no meu secreto, porque muitas vezes a gente só ora na mente, isso não é o suficiente. E eu criei diversos outros hábitos que eu vou fazer um vídeo melhor explicando a respeito deles. Porém, bom, eu não me comparo mais com os outros. Eu tenho já percebido que eu tenho colocado a minha mente um pouco mais no lugar e eu creio que isso não é dos 3 dias que eu venho sem Instagram, mas sim dos outros dias, porque eu já vinha limitando o tempo de tela. Então eu coloquei aquele limitador de tempo no Instagram de ficar só 3 horas, depois 2, depois 1. E aí eu percebi que eu conseguia ficar sem a tela e dificuldade que eu tenho para olhar para essa câmerazinha aqui, misericórdia. E aí eu fui percebendo que a facilidade foi aumentando de ficar sem a tela. E aí isso facilitou muito para mim a minha mudança. Enfim. Eu entendo que hoje o Instagram ele é só um pedacinho da vida do outro. Não é nada do inteiro do que o outro vive. É muito fácil você fingir um sorriso no Instagram, no Reels, no Stories e falar que, nossa, meu relacionamento tá maravilhoso e no final das contas não tá tendo conversa. Eu já vivi muito isso. Então, casais que passaram, por exemplo, o final do ano agora juntos e não é nem dia 20, não é nem dia 15 e já terminaram. Enfim. Bom, eu não tenho muito mais o que falar, é o meu relato dos 3 primeiros dias, eu fiz aqui o início do meu desafio. Talvez eu coloque isso como título do vídeo, inclusive. Se isso falou com você, manda para alguém, curte, se inscreve, compartilha mais, e eu vou compartilhar mais da minha rotina aqui. Bom, é isso. E esse final eu bem li aqui mesmo nas minhas anotações, porque eu também criei o hábito de anotar tudo aquilo que vai acontecer no meu ano. Então, experiências com Deus, criei aqui também as minhas orações do ano, né? Então tá aqui orações, não vai dar para ver porque tá ao contrário. Mas é isso. E a minha meta também é fazer lives de oração aqui no meu canal do YouTube. Eu creio que 2026 vai ser um ano de muita produtividade. De muita produtividade. É isso. Até o próximo. Curte, compartilha, comenta aqui.
Comenta aqui, sei lá, qualquer coisa. Comenta banana no meu vídeo. Mas engaja. Sei lá.